E aí pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série na qual a gente está construindo nosso joguinho de nave, tá? A Batalha Espacial. E hoje a gente vai introduzir os alienígenas do jogo. São as nossas naves invasoras aí. Então vamos abrir o projeto. Aqui, Batalha Espacial. E vamos direto aqui nos nossos arquivos JavaScript, que a gente vai ter que fazer uma coisa diferente hoje. Eu acho que eu ainda não abordei a questão de herança em JavaScript. E se você já está acostumado com alguma linguagem orientada a objeto, como Java ou C#, talvez você vá estranhar um pouquinho, porque a orientação a objeto no JavaScript ela é um pouco diferente mesmo, tá? Então, para criar uma herança aqui, eu vou criar uma classe alien que vai herdar de sprite. Tá? Ela vai ser um sprite modificado. Então, vou criar aqui minha classe alien, recebendo uma função construtora, function. E a assinatura dessa função construtora, quer dizer, os parâmetros que eu vou passar, vão ser os mesmos que eu passo aqui no sprite. E aqui dentro da classe alien, eu vou chamar o construtor do sprite. Ok? Então, sprite.call. Eu vou passar como parâmetro essa própria, passando o próprio objeto, que vai ser uma instância dessa classe. E os demais atributos, os demais parâmetros de construção da classe sprite. Tá bom? E agora eu vou colocar os demais atributos que são particulares da classe alien. Então, eu vou colocar aqui algumas constantes dessa classe alien que vão ser referentes ao estado da espaçonave. Tá? Então, eu vou ter normal, recebendo 1. Eu vou ter o estado detonado, né? Vou chamar de exploded, recebendo 2. E vou ter um estado que eu vou chamar aqui de crazy, que tem a ver com um movimento diferenciado que a gente vai implementar lá na frente. O alien ele vai ter um estado, né? State, que a princípio vai ser normal. Ele vai iniciar o jogo no estado normal. E vai ter um estilo de movimento. Vou chamar de movement style, que a princípio vai ser normal também. Ok? Então esses aqui são os parâmetros, os atributos da minha classe alien, que chama aqui a classe construtora do sprite. Tá? Agora, para o alien herdar o mesmo protótipo do sprite, eu vou ter que fazer assim, ó. Vou dizer que meu alien.prototype ele vai receber um object.create sprite.prototype. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o protótipo, o lugar da onde eu herdo os meus métodos da função, do alien, ele vai ser o mesmo do sprite, tá bom? Então, eu estou criando aqui um protótipo de sprite e estou atribuindo ao protótipo do alien. Dessa forma, ele está herdando todos os métodos que eu já tinha criado e atribuído ao sprite. E vou adicionar mais um método que vai ser exclusivo do alien. Tá? alien.prototype.explode, recebendo function. Esse método aqui ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o sprite da nave alienígena. Deixa eu dar um espacinho aqui.
A nave alienígena ela vai ter uma origem em X e uma origem em Y para a captura da imagem lá no Sprite Sheet, mas na hora que ela for explodida, eu vou disparar essa função aqui e isso vai fazer com que ela mude essa origem em X e Y para buscar a imagem da explosão. Vocês lembram que lá na Sprite Sheet eu tinha uma imagenzinha da explosão, né? Então, como que ele vai fazer isso? Eu vou dizer que o this.sourceX, que é a origem em X da imagem, vai receber 80. E vou ajustar a largura e a altura da nave para a largura e a altura da imagem da explosão. Vai ser a largura, vai receber o mesmo valor da altura, que vai receber 56, que 56 pixels de altura por 56 de largura é o tamanho da imagenzinha da explosão que eu tenho lá no meu Sprite Sheet. Tá ok? Só isso, então. Então, criei minha classe Alien, herdando do Sprite. Tá? Todos os atributos e métodos do Sprite vão estar presentes em Alien também, só que ele vai ter mais alguns atributos que o Sprite não tem. Ele tem esses parâmetros aqui, normal, exploded e crazy. Vai ter um estado e vai ter um estilo de movimento. Além de uma função explode, que muda a imagem dele, que vai ser exibida na tela. Tá ok? Então agora eu já posso partir aqui para o meu script e fazer as alterações necessárias para inserir os alienígenas, né? Então a primeira coisa que eu vou precisar, assim como nos mísseis, vou precisar também de um array para controlar os meus alienígenas. Vou chamar isso aqui de aliens. Vai ser meu array. E vou criar também duas variáveis que vão me ajudar a identificar o momento da criação dos aliens. Ok? Então, vou inserir um novo tópico aqui. Eu vou chamar de variáveis úteis. Eu vou ter uma variável alien free. Eu vou ter uma variável alien frequency, que ela vai controlar com que frequência os meus aliens vão ser criados. E vou ter uma variável alien timer, que começa valendo 0. Isso aqui eu vou usar da seguinte forma. A princípio, o meu alien frequency vai estar valendo 100, então quer dizer que a cada 100 repetições da minha função update, eu vou criar um alien. Para cada repetição do update, eu vou incrementar esse alien timer, e aí na hora que ele chegar a 100, na hora que ele chegar no mesmo valor do alien frequency, eu vou criar um novo alien. Tá bom? E cada vez que eu criar um alien, eu vou reduzir o valor dessa variável alien frequency. Então, para o meu primeiro alien, essa variável aqui vai passar a valer 99, meu segundo alien vai passar a valer 98. Com isso, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar diminuindo a frequência com que, na verdade, vou estar aumentando a frequência, né, com que os aliens são criados. Vou fazer com que os aliens sejam criados mais frequentemente. Isso vai aumentar a velocidade, vai aumentar a dinâmica do jogo. Então, vamos lá na minha função update e vamos inserir o processo de criação de aliens. Então, tem aqui a atualização da posição dos mísseis. Logo depois dele, eu vou inserir o meu processo de criação de aliens aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser justamente o incremento da minha variável alien timer. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui, ó, incremento do alien timer. Aqui então eu vou dizer que meu alien timer vai aumentar em 1. E aqui eu vou fazer o procedimento de criação dos aliens, propriamente dito, que vai disparar, na verdade, a criação do alien. Então, vou botar aqui, ó, criação do alien. Caso o timer se
iguale a frequência. Então vou dizer aqui, muito simples, né? Se o Alien Timer for igual ao Alien Frequency, então eu vou chamar uma função que eu vou chamar de makeAlien, que eu vou construir ainda, que vai ser responsável propriamente pela criação do alien. Vou zerar meu Alien Timer. Alien Timer vai receber 0. E vou fazer um ajuste na frequência de criação dos aliens. Então, ajuste na frequência de criação de aliens. E vou dizer aqui que se o meu Alien Frequency for maior do que 2, esse maior do que 2 é para garantir que eu também não vai chegar ao extremo de criar uma parede de aliens. Então, meu Alien Frequency, menos, menos, quer dizer, ele vai reduzir em 1 o valor do Alien Frequency. Tá ok? Então, vamos correr atrás agora dessa função criadora de aliens aqui. Eu vou pegar aqui embaixo da função criadora de mísseis e vou botar aqui, ó, criação de aliens. Então, vou botar na function makeAlien. Então, a princípio, vai ser bem simples, né? A ideia a gente já tem. Eu vou criar aqui um objeto alien, que vai ser uma instância do alien, da classe alien, que eu deixei lá nos meus objetos, né? E aí eu tenho que passar os valores dela por parâmetro, assim como passo na criação de um sprite. O alien ele também é um sprite modificado, mas também é um sprite. E aí eu tenho que passar os parâmetros de criação dele. Quais são os parâmetros? É o ponto x e o ponto em y de captura da imagem, a largura, a altura, e o ponto em x e o ponto em y de exibição da imagem na tela. Como eu conheço o spreadsheet, eu sei que o ponto x de captura de imagem está em 30 pixels, o ponto y está em 0 pixels, o tamanho do sprite do meu alien ele tem 50 por 50, e agora a posição em x e y, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, deixa eu botar aqui só para ilustrar x e y, mas na verdade eu vou ter que criar uma variável, porque eu quero que meu alien, cada alien que seja criado, ele seja colocado em uma posição x diferente e aleatória. Eu não posso saber aonde que vai nascer o alien, senão o jogo fica sem graça, né? Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de alien position, que ela vai receber um valor aleatório dentro das possibilidades do meu canvas. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar a minha função mathRandom dentro da função mathFloor, que ela arredonda o valor para baixo. Está lembrado disso? Então, math.floor, essa função arredonda valores para baixo. E qual o valor que vai ser arredondado para baixo? Vai ser um valor randômico, criado pela função math.random, vezes 8. Aí você pergunta, poxa, mas por que vezes 8? O mathRandom, caso vocês não estejam lembrados, eles geram um valor aleatório entre 0 e 0.9999. Ele nunca chega a 1. Aí eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 8. O 8 vai ser a divisão da largura do meu canvas. Eu tenho 400 pixels de largura no meu canvas, lembra? Pela largura do meu alien, que tem 50 pixels de largura. Então, 400 dividido por 50 vai dar 8. Com isso, eu vou estar criando, eu vou estar meio que dividindo o meu canvas em 8 colunas. É claro que eu vou ter que multiplicar esse valor aqui, o valor resultante, que vai ser um valor entre 0 e 7, por 50. Então, essa função aqui, o mathFloor, chamado sobre o mathRandom vezes 8,
ele vai me gerar algum valor inteiro entre 0 e 7. E aí eu pego esse valor inteiro que foi gerado e multiplico ele por 50. Então eu vou ter algum valor entre 0 e 350. Com isso eu estou dividindo o meu canvas como se fossem 8 colunas, com os valores 0, 50, 100, 150, 250, assim até 350. E o meu alienígena ele pode ser criado em qualquer um desses pontos. Ok? Então, deixa eu botar um comentário aqui só para explicar esse processo. Essa função aqui, ela cria um valor aleatório entre 0 e 7. Esse 0 e 7 eu vou explicar aqui que ele vem da largura do canvas sobre a largura do alien. E o propósito disso aqui é dividir, tá? Ele divide o canvas em 8 colunas para o posicionamento aleatório do alien, né? Então ficou claro como funciona isso aqui? Então no lugar do X eu vou colocar o que? Esse alien position. Então essa função aqui vai me criar um valor aleatório entre 0 e 350, dividido em espaços de 50, tá? E essa vai ser a posição que eu vou atribuir ao meu alienígena na hora da sua criação. E o valor em y, eu vou colocar 0 aqui a princípio para a gente poder visualizar como é que vai funcionar esse processo. Mas na verdade eu vou deixar ele menos 50, porque ele vai ficar fora da tela. Eu quero que ele seja criado fora da tela para que a gente consiga visualizar na hora que ele entrar no espaço, né? Agora eu vou inserir o alien no meu array de sprites. Sprite.push alien. E com isso acredito que a gente já consiga até visualizar o processo lá. Vamos dar uma olhada? Eu vou abrir aqui com o Chrome, que a gente consegue acompanhar pelo console. Então F12 para abrir o console. Aqui. Lembra do loading, né? Beleza, então vou dar um Enter para começar o processo do jogo. Ah lá, criou o alien. Deu, animal. Faltou eu pedir para printar aqui no console, né? Aqui quando ele for... Cada vez que ele criar uma posição aleatória, eu vou mandar ele printar no console aqui. Então, console.log. Esse alien position. Pronto, agora sim. F5 para atualizar aqui. Dá um Enter para iniciar. Aqui, está criando a nave e aqui está aparecendo os valores. Tá vendo? Então, o meu processo ali está criando valores aleatórios e está inserindo a nave alienígena nesses valores aleatórios. Maravilha? Ficou claro isso? Aqui no máximo 350, que é esse que fica aqui na ponta, né? No mínimo 0. Então eu tenho como se fossem 8 colunas aqui, onde o alienígena pode aparecer em qualquer lugar. Beleza? Ficou claro? Então pode tirar isso daqui. Então criei o alienígena, para ele poder se deslocar, eu preciso atribuir ao alienígena uma velocidade, né? Então alien.velocidade em y, vai ser o deslocamento em y. A princípio ele vai receber 1. Com essa velocidade em y eu já consigo fazer ele se movimentar na tela. Então deixa eu voltar lá na função update.
Então, da mesma forma que eu resolvi aqui a atualização da posição dos mísseis na tela, eu vou usar também para resolver a posição dos aliens. Então, deixa eu dar um espacinho aqui para baixo. Vou botar aqui, ó, move os aliens. E é aquele mesmo esquema que a gente usou nos mísseis que a gente vai usar em qualquer sprite que a gente for movimentar sozinho na tela. Vou criar uma variável contadora para varrer o meu array de aliens. Ah, eu esqueci de inserir os meus aliens no array de aliens, não foi? Então deixa eu voltar lá na função de criação do alien. Eu inseri no sprite, mas não inseri no aliens. Então, aliens.push meu elemento alien, meu objeto alien aqui. Então, vou varrer esse array de aliens. Vou criar uma variável alien que vai receber o alien indicado pelo meu contador. E vou dizer que se o estado desse alien.state for diferente de alien.exploded, quer dizer, se ele não tiver detonado, aí então a posição dele em y vai ser incrementada na velocidade de deslocamento em y. alien.vy. Tá ok? Com isso aqui eu já posso dar uma conferida aqui. Dar um Enter para iniciar. Lá, meus aliens já estão se deslocando. Então, beleza, isso aqui até já resolveria, só que dessa forma que ele está, ele só se desloca para baixo, sempre na mesma velocidade, sempre com o mesmo padrão de movimento. Então, isso aqui torna o jogo um pouquinho entediante, né? Então, aqui na criação do alien, eu vou fazer umas modificações, eu vou chamar aqui de otimização do alien. Otimização do alien. Que basicamente são dois processos simples, tá? Eu vou gerar um número aleatório, math_floor, sobre um math.random, e vou multiplicar isso aqui por 11, para gerar um número entre 0 e 10. E vou dizer que se isso aqui for maior do que 7, ou seja, se esse valor aqui der 8, 9 ou 10, quer dizer, eu vou dar 30% de chance, né? Então, o meu alien.state, ele vai receber alien.crazy. Lembra que a gente criou esse estado lá no meu objeto? E o meu alien.vx, que é a velocidade de deslocamento no eixo x, ou seja, na horizontal, vai receber 2. Ok? Então, eu tenho aqui, na criação do alien, eu estou gerando 30% de chance desse alien ser gerado com um padrão de movimento na horizontal. E vou colocar aqui também, mais ou menos a mesma ideia, usar um math.floor, sobre um math.random, vezes 11, e vou dizer que se esse número for maior do que 5, ou seja, vou dar 50% de chances, a velocidade do deslocamento em y, o vy do meu alien, ele vai ser 2. Ou seja, ele vai se deslocar 2 vezes mais rápido do que um alien normal. Então, essa ideia aqui é mais ou menos o que a gente chama de lógica fuzzy no estudo da inteligência artificial, que é a inserção de elementos aleatórios, né, de valores randômicos, para gerar comportamentos imprevisíveis no jogo.
Então eu não tenho como afirmar com certeza quando que vai ser criado um alienígena que tem esse padrão de movimento que vai para a esquerda e para a direita, ou quando que vai ser criado um alienígena que se desloca no dobro da velocidade do alienígena normal. E através dessa implementação boba aqui, a gente pegou um jogo que tinha um único tipo de alien, que tinha um deslocamento padrão, e a gente criou 4 tipos de alien diferentes. A gente tem um alien que anda só para baixo com a velocidade 1, o alien que anda só para baixo com a velocidade 2, o alien que anda em zigue-zague com a velocidade em y1 e o alien que anda em zigue-zague com a velocidade em y2. Então você tem 4 tipos de alien diferentes aqui. Agora então eu vou voltar aqui na minha função que está resolvendo o movimento dos aliens, né? E logo aqui abaixo do ponto aonde eu resolvo o deslocamento em y, eu vou dizer que se meu alien.state, o estado do meu alien, for igual a alien.crazy, que é o que anda em zigue-zague, né? Porque o que acontece com esse tipo de alien aqui? Por enquanto, eu só estou atribuindo a ele deslocamento em uma velocidade em x. Tá? Então, se eu deixar ele só desse jeito aqui, por exemplo, aqui ele está recebendo 2 positivo, ele vai se deslocar para a direita até sair da tela e vai sumir. Então, dessa forma aqui não é interessante para a gente. Então, eu tenho que dizer que esse tipo de alien específico aqui, o que está no estado crazy, se ele alcançar uma das bordas da tela, eu tenho que alterar o movimento dele para ele ir para outra borda da tela. Então eu vou dizer que se a posição dele em x for maior do que a largura do canvas, canvas width, menos a largura do alien width, ou isso aqui é quando ele chegar no extremo direito da minha tela. Tem que ver agora o extremo esquerdo. Então eu tenho que ver se o alien x for menor que 0. Qualquer uma dessas condições aqui quer dizer que ele chegou em um dos extremos da tela. Então eu tenho que pegar a velocidade em x dele e multiplicar por menos 1 para inverter o sinal dela, né? Então vezes igual menos 1. Com isso aqui, eu inverto se ele está com velocidade de deslocamento 2, ou seja, se ele está indo para a direita na horizontal. Na hora que ele bater no canto da tela, a velocidade de deslocamento dele vai passar a ser menos 2. E aí ele vai passar a se deslocar para a esquerda, para o outro canto da tela. E aqui eu não estou fazendo atualização de deslocamento em y. Então, esse tipo de alien aqui, que é o alien crazy, ele tem uma atualização em x também. Então, alien.x vai receber alien.vx. Alien x mais igual. Né? Beleza? Com isso, então, já deve sair o alien zigue-zague aqui. Dá Enter para ver o jogo. Então, um alien padrão. Ela já tem um alien em zigue-zague, beleza. Alien com dobro da velocidade. Então, com isso, a gente já tem alguns padrões de deslocamento que tornam o jogo um pouco mais interessante. Esse alien aqui, ele vai de um lado para o outro e ainda vem com o dobro da velocidade. Ok? Bom, uma coisa que a gente ainda pode fazer aqui nesse vídeo, que dá tempo, é fazer o jogo terminar, né, dar game over, caso algum alien passe pela minha espaçonave. Então, quer dizer, isso aqui já é de acordo com a proposta que eu desenvolvi para esse jogo, né? Se eu deixar uma nave passar por mim, então essa nave vai invadir a Terra e eu vou perder o jogo. Então, vou criar aqui um processo, né, que confere se algum alien chegou à Terra. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo, né? Eu só vou ver se a posição em x do alien, alien.x, é maior
do que a altura do canvas mais a altura do próprio alien. Alien.high. Então, se o... Aliás, minto. X não, né? O Y. Se a posição em Y do alien for maior do que a altura do meu canvas mais a altura do alien, quer dizer que ele já passou pela minha nave e já saiu da tela, né? Quer dizer, já chegou na Terra. Então, caso isso aconteça, o nosso game state vai receber o valor over. Tá? E lá no jogo a gente reparou que os aliens eles estão surgindo já dentro da tela, né? Não é o que eu quero. Então, vem aqui na função de criação dos aliens. Lembra, eu deixei 0 aqui na posição em Y, onde o alien é criado, sendo que, na verdade, eu quero menos 50, que é a altura do meu alien, a altura do sprite do alien. Então, ele vai ser criado imediatamente fora da tela, e aí a gente vai conseguir acompanhar no momento em que ele entra no espaço. Tá ok? E caso algum alien passe pela minha nave, o nosso jogo termina. Só tem um detalhe, isso aqui, na verdade, ele não vai funcionar porque essa variável alien, ela está fora aqui da minha varredura do array de aliens, né? Então tem que ser aqui dentro. Então eu vejo aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, move os aliens. Deixa eu botar um comentário aqui. Fim da movimentação dos aliens. Ok? Essa aqui, na verdade, é aqui. Então, tá ok? Aqui dentro do processo, então, eu faço essa varredura no meu array de aliens, crio meu alien, vejo, caso ele não esteja na condição explodida, eu atualizo a posição dele em Y. Se ele for do tipo alien muito doido, alien crazy, aí eu vejo se ele está batendo na ponta da tela. Caso ele esteja, eu atualizo o deslocamento dele em X, atualizo a posição dele em X, e caso algum deles tenha chegado à Terra, eu finalizo o processo do programa. Tá ok? Então vamos fazer o teste aqui para ver se está funcionando. Dou Enter para começar o jogo. Tá lá minha navezinha. E já surgiu um campeão lá. Então passou por mim e acabou o jogo. No momento que ele chega na posição que foi pré-definida lá, o jogo acaba. Não consigo mais mexer, não consigo mais atirar. E é isso aí. Bom, por hoje acho que está de bom tamanho. No próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar a questão das colisões, tá? Para poder explodir os alienígenas. E é isso aí. Então, se você gostou desse material, você pode dar aquele joinha para dar uma colaborada com o canal. Se você está achando essa série de vídeos interessante, peço que você compartilhe com amigos aí, traga pessoal, tá ok? E, bom, é isso aí. Agradeço muito pela sua atenção e até o próximo vídeo. Falou? Obrigado, um abraço, tchau.